começar a oficina de hoje. Eu queria antes perguntar para vocês o que vocês preferem, se perguntas no final ou depois de cada tópico. Se vocês puderem retornar no chat, quiserem abrir o microfone, vocês que sabem. Final. Mais alguém? Final. Melhora no final. Tá bem então, pessoal. Começar aqui. Sim. Qualquer coisa, se ficar alguma dúvida e alguém quiser perguntar no meio, só aperta aqui o botãozinho de levantar a mão que eu paro aqui, não tem problema. Se quiserem guardar para o final com vocês. Então, o tema da oficina é desenvolvimento de jogos em ferramentas abertas. Primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Luiz. Eu já cursei agropecuária no KVG. Já fiz comunicação visual no IFSU. E se tudo der certo, eu vou ser um futuro técnico de desenvolvimento de sistemas. Eu espero. E aí, por que a palestra vai ser sobre ferramentas abertas e open source? Eu estudo geralmente em paralelo ao meu curso agora, desenvolvimento de jogos. E procurando tutoriais e afins na internet, geralmente a gente se depara nessas três, vamos ver aqui se tem, nessas três opções, que são, três opções não, nessas opções, que é o Game Maker, que é o clássico para fazer os jogos 2D, o Unity, tem a Unreal também, tem o Sprite para fazer gráficos pixelados, o Photoshop clássico e o Illustrator também. Só que, bem, eu tenho dois problemas, que é o meu computador é uma torradeira, então seria bem difícil rodar essas ferramentas, e a segunda é que eu sou pobre. Então, essas ferramentas são pagas, então geralmente tem um encargo a mais. Eu não sei se vou conseguir dar certo nessa área, então começar já gastando dinheiro não é uma boa opção. E aí, o que é o open source, então, para quem caiu de paraquedas aqui? Numa definição bem vaga, é quando a gente tem um molde daquela coisa, nesse caso aqui, que são programas, são então um código, é disponibilizado para qualquer um e incentiva a modificação. Eu trouxe aqui dois exemplos, que é o Firefox e o Linux, eu não sei se vocês estão usando agora uma dessas opções, talvez talvez os dois. E um exemplo que eu sempre gosto de trazer, quando eu falo de open source, é o do Santos Dumont. Lá durante ele estava criando o avião, ele disponibilizava todos os, não é modelos que a gente fala na engenharia, se eu não me engano, mas basicamente todos os desenhos técnicos das invenções dele disponibilizava para quem pedisse e também incentivava a modificação, que ele queria meio que fermentar assim a área ali da construção de veículos mais pesados que o ar. E, bem, se alguém aí está pensando que o Santos Dumont não criou o avião, como diria que o Sun Tzu em A Arte da Guerra, com catapulta até vaca voa. Continuando então, gente. As ferramentas, então, eu dividi elas em algumas áreas. As ferramentas para as áreas e também durante a criação, no caso. Eu dividi, então, na fase, melhor dizendo, de idealização. Aí, então, a gente tem aqui a engine, o motor, na fase de implementação. Gráficos, desenho e música também na fase de implementação. Mas são esses os tópicos norteadores. Então, definindo o que seria a idealização. É aquela fase, geralmente, que a gente está lá, sei lá, sentado no meio da aula, pensando em outra coisa, e a gente pensa, nossa, como seria interessante fazer um joguinho sobre isso? Essa é a idealização. A gente faz um rabisco no caderno, a gente conversa com alguém sobre, geralmente isso. A gente já define, então, a gente pode dizer que as mecânicas, como vai funcionar, como vai ser o nosso jogo, vai ser um jogo de plataforma, o roteiro, se tiver uma história, qual vai ser a história, qual vão ser os diálogos, os gráficos, vai ser 3D, vai ser 2D, qual vai ser o estilo dentro desse, e os sons, qual vai ser as músicas ou os efeitos sonoros que vão soar melhor junto com tudo que a gente já definiu anteriormente.
Então aqui eu trago a definição do GDD, que é o Game Design Document, que, bem, basicamente é a parte burocrática, é a parte que a gente vai colocar tudo que a gente já disse antes, porém num documento ali, algo um pouquinho mais formal, assim, sem ser só os rabiscos, a gente pode inclusive colocar os rabiscos que a gente já fez. E o que a gente precisa para conseguir elaborar o GDD? A gente precisa de um programa com boa compatibilidade entre as plataformas, porque se a gente estiver trabalhando num time, a gente não quer que a pessoa pegue o arquivo e não consiga abrir, e facilidade de uso. Mas, bem, isso a gente vai precisar sempre, porque a gente não quer passar trabalho. O primeiro, então, aqui eu trago o LibreOffice, que é uma suite Office aberta, que tem o padrão, igual que a gente já conhece da Microsoft, que são os documentos, planilhas, as apresentações. Ele tem compatibilidade com basicamente todos os formatos que a gente vai conseguir desenvolver, desde o do próprio da Microsoft, e ele também exporta num formato aberto, que é considerado meio ISO, se eu não me engano, que pode ser aberto em qualquer outro editor. Ele está disponível para Linux, Mac e Windows, na versão 32 e 64 no Windows. Aqui a gente tem um pouco da interface dele, para quem já usou o Office, que eu creio que seja a maioria, é bem semelhante, mas um pouco menos de frufru, vamos dizer assim, porque por ser código aberto, geralmente o pessoal que usa não tem muito conhecimento, na verdade, então fica meio aquilo meio parrudo, assim, vamos dizer. A outra alternativa é o OpenOffice, também é um editor Office com documentos, planilhas, apresentações. A compatibilidade é exatamente a mesma do LibreOffice. O LibreOffice, inclusive, é um ramo do OpenOffice, então eles têm essas semelhanças assim durante o desenvolvimento. E aqui eu coloquei que ele é disponível para tudo, tendo até para Android, quem quiser, também para Windows, Linux, Mac, e é facinho de usar. Aqui, como vocês podem ver de novo, a interface é igualzinha à do Office praticamente. E eu vou colocar aqui uma menção honrosa, que, bem, não é aberto, e é por isso que o título da nossa oficina tem aquele final ali de ou quase, que é o Google Docs. Ele é de graça, ele é totalmente na web, na nuvem, então a gente consegue trabalhar super tranquilo, com mais de uma pessoa, inclusive ao mesmo tempo, e tem todo um histórico de edições, não tem perigo de, sei lá, ter alguma falha de energia, ou de qualquer outra coisa e perder, só se, sei lá, a internet cair, mas pouco provável de acontecer. Ainda dentro da idealização, vamos para a parte de diagramação. Para quem está cursando junto comigo o desenvolvimento de sistemas, é basicamente a mesma coisa que a gente viu lá em projetos de sistemas. E aqui, como sempre, a gente vai precisar de fácil manipulação. Esse aqui o Dia Diagram Editor. Para que ele é bom? Projetos simples e geralmente informais, que não precisem de diagramas muito complexos, como o de classe, que a gente já viu. E são basicamente assim, eu quero fazer um diagrama, não quero fazer no papel porque acho que eu vou modificar, ou não vou conseguir fazer direito. Faz nele aqui que ele consegue ser super de boa, arrastar e editar facilmente, tranquilo. Ele está disponível para Windows, com uma versão portável, inclusive, para Linux e Mac, e sendo que no Mac é a versão mais pesada dessas e só tem 34 megas, então é um programa bem levinho. Aqui a gente tem um exemplo de como é a interface dele, como vocês podem ver, é bem simples, porém é direto ao ponto, e se for isso que vocês precisam, ele é muito bom. Aqui já então para um projeto que tenha mais complexibilidade ou que precise de uma representação de classes, eu trouxe um Umbrella. Ele está disponível para Windows, Linux e Mac. E aqui a gente pode ver já na interface dele que ele tem toda aquela parte de diagrama de classe, quando a gente tem os atributos, os métodos, o nome da classe, e ele funciona também perfeitamente e pode ser que vocês pode ser que vocês precisem ele em vez do primeiro lá, se for algo mais complexo. Passando então para a fase de engine, eu vou ter que tomar uma aguinha porque está muito calor aqui, gente, me desculpem. Se quiserem mandando alguma coisa no chat ou coisa assim. Hoje eu consegui fechar a tela. Bem, nada no chat, vou continuando então. Engine então, por que vamos escolher uma engine? A gente poderia fazer um jogo em C Sharp, C++, ou em alguma outra linguagem com orientação a objeto? Com certeza. Teríamos um trabalho gigante.
absurdamente, e com certeza. E aí é nessa parte que a Engine se encaixa. Ela vai resumir muitas coisas que a gente teria que fazer no puro da linguagem a geralmente alguns métodos simples e com parâmetros bem entendíveis também. E aí eu trago a questão, qual delas escolher? A gente vai depender do tipo de jogo. Se vocês querem fazer um jogo de plataforma, se vocês querem fazer uma graphic novel, qual vai ser o estilo gráfico? Vai ser 2D? Vai ser 3D? É uma dessas perguntas que a gente tem que fazer nessa fase. Experiência. Como vocês estão sabendo de programação? Ou vocês estão recém começando, vocês já estão um pouco mais experientes? Aqui é a parte de gráfico, que é a parte 2D e 3D que eu já citei. E para onde a gente vai exportar? Eu quero que ele funcione só na web, eu quero que ele seja disponível para PC, no caso Windows, Linux e Mac. Quero que ele saia para Android. É tudo questões que a gente tem que saber. Trago então aqui a Love 2D. Eu coloquei aqui como ela sendo ideal para 2D, mas se vocês já tiverem um conhecimento um pouquinho maior, tem um carinha lá que está desenvolvendo uma API, não sei se seja que venha a ser uma API, mas basicamente ali um juntamento ali com ela que consegue fazer gráficos 3D. Coloquei também para baixo a complexibilidade, ou seja, jogos que têm um loop simples, algo como o Flappy Bird, por exemplo. E o conhecimento que vocês vão requerer eu coloquei como avançado. Mas por que eu trouxe essa daqui por ser avançado? O motivo dela estar aqui no caso é porque ela não tem uma ideia própria. A gente vai basicamente baixar e depois executar nela. Porém, a gente tem um editor em Lua, que ela funciona em Lua, esqueci de falar isso antes, desculpa, que tem integração perfeita com ela, que é o Zero Brain. Ele, inclusive, tem versão portável, a Love também. Aqui eu coloquei só a interface do Zero Brain, já que ela não tem uma ideia própria. E para que ela está disponível? De novo, sim. Se tu quer programar no Android ou no iOS, é possível. Vai demandar um baita trabalho? Com certeza. Mas se vocês estiverem dispostos e não tiverem um computador em casa, não sei se todo mundo está tendo ultimamente, já por causa desse negócio de AD e tal, dá para começar daqui. E ela exporta também para PC, Android e iOS, todas as plataformas, basicamente. Aqui eu trouxe uns exemplos, eu vou colocar inclusive aqui os links no chat para vocês. E que depois no vídeo que vai ficar gravado para quem está vendo isso depois, que seja do futuro, tá aqui embaixo, gente. Tem o Pac-Man Sky, que é uma mistura de Pac-Man com No Man's Sky. É basicamente isso, a gente vai pousar em planetinhas e tem o mapa do Pac-Man. Tem o Hell, que, bem, as prints estão horríveis, mas é um projetinho muito bom que foi colocado numa Game Jam e ele mostra basicamente o quanto que a gente consegue colocar dentro lá da Love com vários esquemas. E tem o Lead Hall, que eu coloquei aqui embaixo, que ele está com o código-fonte disponível. E como vocês podem ver, ele é 3D e ele utiliza lá aquela biblioteca. Biblioteca era a palavra que eu precisava. Ele utiliza essa biblioteca de desenvolvimento 3D. Para quem tiver um pouquinho curioso, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Ele tem ambiente 3D, ele é tiro, é isso. Mas para quem tiver curioso e querer saber como é que funciona, é um bom exemplo. Coloquei a RamPy, que tem um nome muito sugestivo. Para que ela é ideal? Pessoas que queiram criar graphic novels ou jogos de escolha, naquele clássico esquema de jogo de anime. Eu coloquei aqui como pouca experiência, porque ela funciona como o próprio nome diz, numa versão de Python, e a gente consegue fazer tudo num arquivo só praticamente, então ela é bem tranquila assim, a gente escreve lá. O ponto ruim dela é que ela também não tem uma ideia própria, mas a gente tem um plugin para o VS Code, eu creio que a maioria que esteja aqui seja desenvolvedor ou algum entusiasta da área e já tenha conhecimento do VS Code e tem um plugin. E aí eu coloquei aqui só a tela do plugin do VS Code, que eu creio que vocês saibam usar. Ela está disponível para fazer, para a gente criar no Windows, no Mac e no Linux. Ele exporta para PC, para web, para Android e iOS. E bem, gente, temos um problema que, bem,
a gente tem jogos um pouco assustadores na Rampage. Eu tentei pesquisar exemplos melhores, eu não consegui. E se vocês forem pesquisar, não façam isso com criança em casa. É assustador. Nem eu queria ter pesquisado. Então, se vocês tiverem vontade de fazer alguma historinha, que tem alguma coisa de modificar os caminhos, ou conheça alguém, cara, vamos mudar esse ambiente da Rampage, por favor. Eu trouxe aqui o Doki Doki Literature Club. Vou colocar aqui já o link que eu tinha me esquecido de colocar antes de falar. Temos o Doki Doki, então. E o Dua Lipa Dating Sim, que é assustador também, mas foi o único exemplo menos pesado que eu consegui. É isso. Agora eu trouxe a minha favorita, que é a que eu fiz a maioria dos meus projetos, que é a Godot. O ideal dela é para projetos com escopo um pouquinho maior e que talvez vocês vão trabalhar em equipe. Eu coloquei o ideal dela para iniciante, porque a IDE dela é muito tipo, tranquila. E, inclusive, aqui, como eu coloquei embaixo, ela tem suporte para Visual Script, que, para quem não conhece e já teve contato, provavelmente já teve contato, é como se fosse aqueles bloquinhos lá do Scratch, sabe? Que a gente vai com arrastar e soltar. Claro que um pouco menos fácil de manipular por se tratar de uma engine. Mas é isso, assim, é bem facinho. Ela tem suporte para C Sharp, C++, e uma linguagem própria dela, que é o GDScript, que é, assim, se vocês forem começar a trabalhar com ela, eu recomendo fortemente que vocês não fiquem na C Sharp ou no C++, ou fiquem no Visual Script. Eu recomendo demais que fiquem no GDScript, porque ele é baseado em Python, então é tranquilo ali de desenvolver e ler, e ele é o que tem a melhor integração, porque foi feito próprio para ela. Coloquei aqui uma imagem da IDE dela, no caso num projeto 2D. Como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, temos aqui a parte de como funciona as cenas dela. Ela tem meio que uma arquitetura em árvore, tudo é um nó. É meio complexozinho para entender de primeira, mas depois que aprende é tranquilo, gente. Embaixo aqui para importar, e à direita aqui a gente tem o inspetor aqui dela e os Node que fazem essa parte de sinais que vocês, se vocês forem aprender também, é tranquilo de aprender. E aqui no meio a tela de arrastar e soltar, coisa que lá na Lua e na RampI a gente não tem, a gente faz direto no código e tem que depois ir lá testar, o que bem dá um trabalhinho bem grande. E bem, a Godot também funciona em 3D. Vai ter uma complexibilidade bem maior? Com certeza, mas dá para fazer projetos lindos como esse, que vocês estão vendo. Ela está disponível para criação no Windows, no Linux e no Mac. Ela consegue exportar para o PC, para web, para Android e OS, desculpa, e para consoles ali pela 8ª geração, no caso o Xbox One, o Play 4 e o Switch, sendo o Switch da 9ª geração, mas a gente enquadra na 8ª, porque, né? Mas bem assim, eu coloquei o console ali, mas se vocês quiserem programar para o console, vocês têm que, na verdade, ter o projeto antes e depois pagar uma pessoa para fazer. Porque, bem, os kits de desenvolvimento são bem caros e sigilosos, assim, eu creio que essa seria a palavra correta, porque tu tem que entrar em contato lá com a Microsoft, a Sony e a Nintendo, que é bem difícil. Então, mais fácil pagar alguém, creio que ninguém vai começar já direto no console, a maioria dos desenvolvedores índios começam ou no mobile ou no PC. Então, só se for um projeto muito grande que vocês creiam que haja mercado. Aqui eu coloquei o exemplo, o Tiny Crate. Como vocês podem ver, um projetinho bem simples em 2D. Creio que dá para jogar ele no navegador. Não me lembro, eu testei, eu acho que foi no navegador. Vocês podem ver um gráfico bem simples e 2D. Temos o Tyrant Fall, que aí já tem um gráfico um pouco mais ilustrado, mas também é um jogo de plataforma. Esse eu acho que também está no navegador. E aqui eu coloquei o Around the Block, e foi um projeto também para uma Game Jam que usa o 3D. Eu vi que ele era o mais levezinho dos projetos 3D que está disponível no itch.io, então eu coloquei ele. Ele é bem divertidinho e mostra a capacidade do 3D mesmo. Agora já
Colocamos então o nosso projeto na engine. Vamos colocar um gráfico, vamos tirar aqueles quadrados estranhos lá que a gente deixou só de placeholder. Eu dividi então eles em 2D pixelados e ilustrados, sendo que nos ilustrados eu não vou citar nada e vou deixar lá tudo para os gerais. Gráficos 3D e gerais, como eu já disse. Pixelados, então, aquilo que a gente conhece lá das primeiras gerações de console e que a maioria dos desenvolvedores indies fazem por demandar menos tempo. Coloquei então aqui o Piskel. Ele é um editor bem simplesinho, que roda na web mesmo, e também tem como baixar para Windows, Linux e Mac. Como vocês podem ver aqui, é bem simplesinho mesmo, aqui inclusive ele está rodando na web. Ele tem como fazer as animações aqui, como vocês veem. E, bem, gente, é bem simplesinho mesmo. Mas dá para trabalhar nele e ele vai com certeza atender o que vocês precisarem de gráficos pixelados. O EasyPrite. Eu falei ele lá no início de ser uma ferramenta paga. E, bem, ele é. Mas o projeto dele começou inicialmente como open source. E na licença dele, tá que a gente só não pode, a gente, no caso, os programadores, só não podem distribuir as versões compiladas, mas o código-fonte dele está lá no GitHub. Se eu não me engano, ele é em C++. Então, se vocês tiverem um pouquinho de tempo e vontade, ou já tiverem conhecimento dessa parte de compilar com bibliotecas e tal, é só ir lá e pegar o código-fonte dele e compilar para vocês. Tudo na legalidade. Realmente, tipo, não é pirataria. Só que demanda um pouco mais tempo, então é por isso que eu já coloquei lá o Pisca, porque ele é bem mais fácil. Aqui tem um exemplo do EasySprite, ele tem uma interface bem mais amigável. Obrigado, Windows. Não estou com vírus. Ele tem uma interface bem amigável também, faz animação. E, bem, ele é basicamente um Pisca de rico, só que de graça também. Partindo então para os gráficos 3D. Só vou citar o Blender. Creio que a maioria que está aqui já conhece. E, bem, o Blender ele supre tudo que a gente precisar. Ele trabalha desde a parte de modelagem e texturização até a parte de animação, direto nele. Ele tem uma compatibilidade excelente na Godot e também consegue, caso vocês não forem desenvolver todos em ambientes abertos, na Unity e na Unreal. E ele está disponível para Windows, Linux e macOS. Aqui temos um pouco da interface dele. Eu creio que a maioria que já pesquisou sobre ele, ou já pesquisou sobre jogos 3D, já caiu um pouco no Blender. E, bem, ele é perfeito mesmo, não tenho o que falar. Gerais. Eu coloquei o Inkscape, ele é um editor gráfico vetorial, basicamente a versão de graça do Illustrator. Ele está disponível para Windows, Linux e macOS. Gráfico vetorial é basicamente quando a gente não trabalha com pixel, para quem não tem muito conhecimento nessa parte. Demanda um pouco mais de poder de processamento, mas a gente pode escalar a arte em qualquer tamanho. Aqui tem o exemplo então da interface, como eu estava dizendo. É bem semelhante ao Illustrator da Adobe. Passando então para o GIMP, aí sim já é um editor de imagens mais semelhante ao Photoshop, também da Adobe. E aí ele já trabalha com os pixels. Ele está disponível para Windows, Linux e macOS. A interface muito semelhante à do Photoshop, quem já teve contato já sabe mais ou menos como começar, então. E áudio. Dividir essa parte então em geração e edição. Na parte de geração, então, da gente criar ali do zero realmente um áudio, eu coloquei o LMMS, que é uma DAW, que é uma, vou traduzir já, que é uma estação de trabalho de áudio digital. É basicamente uma ferramenta muito semelhante à de quando a gente, que os produtores trabalham em estúdio de música. Ela é complexa demais, mas se vocês tiverem tempo ou forem entusiastas dessa parte de áudio, música, com certeza vale a pena aprender e trabalhar com ela. Ela tem suporte para vários plugins, então a gente pode simular instrumentos como teclado, baixo, bateria e qualquer outro, basicamente. Está disponível então para Windows, Linux e macOS. Aqui então a gente tem a interface um pouco assustadora no início, e realmente é. Eu tentei trabalhar com ele e não consegui, mas ele consegue
funcionar perfeitamente. Então, vale o aprendizado. Então, para quem não conseguiu aprender ali o LMMS, a gente tem o Beepbox, que ele é bem mais simplinho e também acessível. E, bem, ele também é muito versátil e funciona direto na web. Aí vocês viram já lá aquela imagem da interface do LMMS e viram tudo aquilo e agora vem só isso, vocês pensam, nossa, não vai dar para fazer nada nele. Bem, dá. Tem como a gente simular vários instrumentos nele também. Tem como fazer músicas maravilhosas. E é só saber um pouquinho de música e ter vontade de aprender, gente. Passando então já para a parte de editores, eu creio que a maioria também já tenha conhecido o Audacity, que é um editor de áudio, como eu já disse, disponível para Windows, Linux e macOS. Ele vai conseguir tudo que vocês precisarem, nivelar som, trabalhar com... Eu perdi a palavra, mas o contrário de mono, quando a gente quer ouvir dos dois lados, ele também consegue editar essa parte. Quiser aplicar algum efeito, sei lá, tá dentro de um capacete, algo desse tipo, assim, também ele trabalha tranquilamente e dá para cortar também. Vamos fazer um projeto com dublagem. A pessoa que a gente pegou fez um áudio direto com várias falas, dá para cortar nele tranquilamente. Aí, bem, eu coloquei outra alternativa para ele, porque recentemente o Audacity ele foi meio que, o projeto foi meio que comprado por uma agência lá e eles começaram a coletar dados e, bem, não sei se a maioria se sente confortável com isso, meio que rolou um bafafá todo na comunidade e o pessoal meio que parou um pouco de dar prosseguimento para o projeto, já que é aberto, então meio que ficou só o pessoal da agência lá, essa. Eu coloquei o Dark Audacity, que infelizmente está só para Windows, então se vocês trabalham no Linux ou no Mac, não tem. E a diferença dele para o Audacity normal é que ele é escuro. É realmente isso. Ele está umas versões anteriores, então talvez hora ou outra vocês achem algum bugzinho ou falha, mas é muito pouco provável. Então, bem, gente, eu creio que eu vou parar por agora e deixar se vocês têm alguma pergunta. E aí a gente passa para a proposta de atividade. Não sei se todo mundo fica de acordo com isso. Estéreo, muito obrigado, Wesley. Então, se tiverem alguma pergunta, estou aguardando, gente. Se quiserem abrir o microfone, melhor ainda. Thiago, pode falar. Tá me ouvindo? Sim, sim. Não, eu ia dizer só assim, também é interessante, eu não sei se já chegou a dar uma olhada, assim, para rodar na web ali tem aquela, que é igual o OpenGL, é o WebGL, né, que é o OpenGL que roda na web, Isso. que dá para te fazer bastante coisa ali, eu acho que até essas Zingine, se for rodar, elas fazem direto para ti, né, Sim, mas é. Isso, elas, pode continuar. elas devem usar o WebGL por baixo, que Isso. assim, que o problema ali se tu for fazer que é em JavaScript, né? Só acho que se for usar o WebGL direto, tu acaba tendo que saber um pouco de computação gráfica mesmo e álgebra linear, fazer na mão mesmo muita coisa. Mas algumas coisas tu pode combinar. Acho que tem algumas bibliotecas, TriGS, que abstrai bastante coisa. E acho que dá para usar com Unity, acho que alguma dessas engine aí também. Que é bem legal que dá para te rodar em qualquer navegador, assim, a maioria acho que tem suporte. Né? Não sei se já chegou a usar. Bem, eu comecei dando uma pesquisada só e eu fui parar nesse mundo das engines open source. Eu sei que a Godot, que é a que eu mais trabalhei, a gente, quando vai começar o projeto nela, a gente define se ele vai trabalhar em OpenGL 3.0 ou 2.0. E, bem, se tu for trabalhar no 2.0, depois ele exporta direto para o WebGL. E aí ele já tem o executável não, mas ele já, na hora de exportar, ele já gera ali um HTML que é só tu subir no itio ou colocar até no seu próprio site. É bem tranquilo, assim. E a Love, no caso, que ela trabalha em Lua, se eu não me engano, ela também já faz isso na hora de exportar. Posso estar enganado, ou acho que a gente tem que meio que trabalhar um pouco no lado do servidor também, para conseguir a compatibilidade com os arquivos dela.
mas eu creio que o Itch.io já faça isso automaticamente. Posso estar enganado. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, mas foi muito bom. Não, era só comentar, assim, que Sim, ele é bem útil. Até eu queria, tenho vontade de olhar no Godot uma hora, que eu fiz uma disciplina uma vez de computação gráfica e a tela era em WebGL, assim, sim. porque roda no browser mesmo ali, né? E aí só, claro, se tu for fazer a parte direto no WebGL ali dá um trabalhão, porque é tudo álgebra linear, basicamente. Sim. É a multiplicação de matrizes, da câmera, dos objetos ali. Essas ferramentas assim, biblioteca, facilita muito a vida. Sim, essas engines, então, eu particularmente eu prefiro mais a Godot, mas eu trouxe as outras ali que eu tive, foi por onde eu meio que comecei. A Love 2D foi onde eu aprendi essa parte de colocar um objeto ali e modificar a localização dele, controles. Mas, tipo assim, a Godot, ela é excelente, dá para tudo arrastar e soltar, exportar direto, então, assim, se alguém está começando, com certeza essa é a melhor opção. Pergunta ali do Rafael. Com base na minha experiência na programação e contato com softwares livres, há uma ascensão na colaboração de jogos e programas que facilitam no nosso dia a dia? Essa pergunta é bem complexa e eu acho que eu não entendi. Rafael, abaixa um pouco o nível. Eu não entendi realmente. Tu, depois de reler, eu acho que umas 3 vezes, tu quer dizer algo de tipo... Não, eu não entendi. A popularização de softwares livres. Essa era uma pergunta bem mais fácil, Rafael. Para quem está achando que eu estou julgando aqui, o Rafael ele é meu amigo, então não tem problema. Sem uma popularização, com certeza. Por mais que a gente pesquise atualmente a quantidade, por exemplo, de tutoriais no YouTube para Unity, Unreal e Game Maker, e sejam a maioria avassaladora, inclusive a Unity tendo a maior porcentagem do que as outras somadas, a Godot, por exemplo, ela está crescendo muito ultimamente e a gente vê diversos desenvolvedores que começaram alguns projetos em Unity portando ele para Godot pela liberdade que ela tem. Eu pesquisei um pouco antes de começar aqui a palestra não, a oficina, sobre o preço que está a Unity e as ferramentas não, as funcionalidades que ela tem disponível na versão de graça dela. E, bem, para quem está pensando em trabalhar um projeto maior, a versão de graça é só se tu tiver um lucro menor do que US$ 100.000, o que no Brasil, então, é tranquilo. Mas a gente perde, então, a parte de colaboração e a edição da splash screen e mais uma parte de, se eu não me engano, dos assets, que ela também dá de graça alguns para quem estiver pagando. E a Unreal, tu tem que dar 5% dos lucros, se eu não me engano. Eu acho que é 5%. É uma matemática bem louca, se eu não me engano, é da Unreal. Mas tu tem que dar uma parte do lucro que tu conseguiu após um X de lucro para a Epic, que é a dona da Unreal. Então, tá tendo uma popularização das abertas exatamente por isso, assim, da maior liberdade e de tu não precisar comprometer assim parte do teu ganho de volta para a empresa. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou o Rafael tiver algo a acrescentar, senão a gente pode passar para a proposta de atividade já, gente. Só 2 perguntas, então com certeza pode ter mais. Bem, não tendo então perguntas, ou alguém só levanta a mão aí se estiver escrevendo, por acaso. Gustavo, obrigado.
Para desenvolvimento de um jogo 2D entre Unity ou Game Maker, qual considera mais leve para desenvolver o jogo? A Game Maker ela é idealizada para trabalhar em 2D, então eu ficaria com essa opção. Porém, a gente sabe que a Unity ela trabalha tranquilamente com 2D também. Eu creio que vá do teu... Como é que eu posso te dizer? Do teu... Se tu já tem um pouco de conhecimento anterior e qual tu acha que vai servir melhor, não, mas qual tu acha que tu vai te adaptar melhor? Eu, particularmente, se fosse trabalhar com alguma, eu ficaria na Game Maker. Mas tem que ver o que, que tu já sabe de programação e qual tu se sente mais à vontade na interface, por exemplo. E na própria linguagem, se não me... a Game Maker eu acho que ela funciona em C Sharp ou C++. Me corrija se eu estiver enganado. E a Unity também. Eu andei muito pouco nessa parte de software licenciado e pago. Então eu sei bem pouco. Mas pelo que eu já vi, eu creio que a Game Maker seja mais ideal por ser mais leve. Foi a tua pergunta, no caso. Mais alguma pergunta, gente? Bem, então vou passar para a parte de proposta de atividade. Se alguém lançar uma pergunta aqui, só levanta aqui a mão rapidinho assim, ó, que eu volto aqui, não tem problema. A atividade que eu idealizei para vocês, por eu não saber se ia dar para baixar alguma coisa ou algo do tipo, e bem, a minha palestra, a minha oficina, que mania de falar palestra, a minha oficina foi algo só introdutório, assim, não me senti à vontade de tentar fazer algo em alguma engine, até porque eu estou num computador bem fraco aqui, como eu já disse, e aí demandaria bastante processamento e trabalho de vocês também. Então, a proposta de atividade vai ser, eu quero que vocês vão lá no Piskel, vou mandar aqui o link para vocês no chat. Como eu já disse antes, ele funciona na web. Gabriel, vai estar no canal da CTDS, lá onde está acontecendo as palestras para todo mundo. Vai ficar lá. Eu só não sei quando eu vou conseguir colocar lá. Não sei se hoje de noite já ou amanhã. Mas passa lá, sei lá, final de semana, que eu creio que sim. Então, aqui estão os links. Tá. Entrem lá no Piskel. Vão ali na partezinha de resize. Confirmem que está 32 por 32. Então, façam, sei lá, um bonequinho de palito. Façam um bonequinho aí da maneira de vocês. Sem animação, gente. Não vamos colocar muita complexibilidade. Depois vão lá na parte de exportar. Confirmem que está na escala 1 e a resolução 32 por 32. PNG. E façam download. Então vocês vão entrar no IMGBB, clicar aqui em Start Uploading, selecionar lá a imagem de vocês e clicar em enviar. Peguem o link e coloquem no formulário que está logo aí embaixo, junto com os outros demais links. Aqui eu deixei um resuminho do que vocês vão fazer, para não precisar ficar voltando no slide, mas se precisarem de mais explicação, não tem problema, é só pedir. E enquanto vocês fazem, vão esperando, descansem um pouquinho se já terminarem. Eu vou tomar uma água, mas se quiserem fazer mais alguma pergunta também, não tem problema. Caso aconteça de alguém estar no celular, me esqueci de mencionar isso, eu não sei se o Piskel funciona por lá. Então, no formulário, em vez de colocar o link ali, só coloca, tô no celular. E, bem, não vai dar para participar da atividade.
Bem, vamos ver então essa parte, Eugênis. Tu não conseguiu abrir aí? Aqui eu consegui tranquilamente, gente. Eu tô no Edge. Não sei, tu tá no Chrome aí, pelo que disse. Tenta pelo Firefox, eu vou testar aqui. Mas alguém teve esse problema, gente? Não vou ter que inventar alguma coisa aqui para suprir então a tarefa. O Éder conseguiu. Éder, tu tá no Chrome ou em qual navegador? Vê se é um problema do Chrome, então, quando vem. Sim, eu falei vários, então eu não sei em qual hora. O Thiago tá no Opera. Bem, pelo visto é um problema do Chrome. Não necessariamente um problema, mas estranho, porque o Edge é baseado no Chromium, que é de onde vem o projeto do Chrome, se eu não me engano, também. Eu abri aqui no Firefox e tá funcionando normal. O Edge tá no Chrome também. Gênesis, vê se não tem ali algo do tipo permitir. Creio que eles não vão pegar tuas senhas. Mas não me responsabilizo caso aconteça, porque eles já estão com a minha também. Oi, E Luiz. tá com a de todo mundo. Fala, Gênesis. Oi, Luiz. Alô? Estamos ouvindo, pode falar. Ok. Não, geralmente no Chrome tem permitir ali, ou se não entrar com risco. Só que desta vez ele não. Nem essa opção ele não abriu. Estranho. Então, só coloca lá que tu não conseguiu abrir ali na hora do link, só Não, pra eu gente poder... tô tentando no Internet Explorer. Acho que eu vou Ah, conseguir. tá bem. Tentar. Tá. Mas qualquer coisa, só coloca ali que não conseguiu, não tem problema, então. Então, já que a professora Andréia pediu um encerramento, então eu vou fazer um encerramento falso. Oi, gente que está no YouTube, então muito obrigado por terem visto aqui o nosso videozinho. Deixem um like, compartilhem. E para quem continua aqui comigo, então na oficina a gente continua daqui que eu ainda tenho que mostrar para vocês.